Bom dia a todos vocês, pedindo ao nosso Pai que os abençoe abundantemente, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, tudo que você deseja. Vamos hoje também pedir bênçãos para falar a palavra de Deus corretamente. Senhor, inspire-nos com a verdadeira palavra. Hoje nós vamos começar Gênesis 44, que faz parte do curso bíblico, que estava parado porque eu estava de férias. Quem ainda não viu os outros capítulos de Gênesis, nós temos vídeos desde Gênesis 1. Quero agradecer às pessoas que se inscreveram recentemente no nosso grupo e aos que já estão inscritos. Que Jesus os abençoe. Muito obrigada por participar do nosso grupo. Todas as religiões, todas as pessoas são bem-vindas aqui. Nós não discriminamos e nem recrutamos pessoas. O nosso recrutamento é diretamente para Deus. Vou lhes fazer algumas perguntas. A primeira é se a gente vê uma pessoa que aparenta ser muito rica, tem mansão, tem carro do último ano, esbanja muito dinheiro. Será que ao olhar isso nós podemos dizer que a pessoa é rica? Uma outra situação, se eu possuo uma bicicleta na minha garagem, será que você pode assumir que eu ando de bicicleta, que eu sou uma bicicletista? Ou se eu tenho uma cerveja na minha geladeira, por exemplo, será que você pode assumir que eu sou uma alcoólatra? São questões para a gente pensar. Veja o que está acontecendo com José neste capítulo. Ele possui uma taça que naquela época era considerada uma taça sagrada que as pessoas de poder usavam para fazer adivinhações. Mas será que nós podemos dizer que José é um adivinho? Será que ele realmente usou essa taça para fazer adivinhação? Então, vamos à palavra de Deus e depois da palavra de Deus eu vou tentar responder essas questões de maneira satisfatória. Leitura de Gênesis 44, versículos de 1 a 13. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloquem a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens e, quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Mas eles lhe responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da casa de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos a prata ou ouro da casa do seu senhor?
Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele: concordo. Somente quem for encontrado com ela será meu escravo. Os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até a do mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Essa taça, naquela época, era algo de muito valor para os egípcios, porque era uma taça toda de prata, trabalhada, muito bonita. E ela também era considerada uma taça sagrada. Por que era considerada sagrada? Porque as pessoas que possuíam essa taça, eles praticavam algo que se chamava hidromacia. Não sei se vocês sabem o que é isso. A hidromacia é o que eles consideravam ciência na época, em que eles colocavam água nessa taça e pelo movimento da água eles faziam a adivinhação. Eu não sei como é que funcionava esses códigos da água lá, mas só sei que eles usavam isso aí para fazer adivinhação. Mas será que até agora podemos dizer que Jacó era um adivinho? Ainda não, né? Os irmãos de José tinham vindo ao encontro dele no Egito e traziam com ele Benjamim, que é irmão de José. Mas eles não sabiam que José era irmão deles. Veja que situação. Então, a viagem foi um sucesso, porque quando eles trouxeram Benjamim, Simeão, que havia sido preso como refém, foi libertado imediatamente. E daí, de manhã cedinho, eles estavam preparando a viagem de volta. Eles conseguiram comprar os cereais e já estavam arrumando a comitiva para voltar para o Canaã e encontrar o seu pai. Mas José tinha outros planos. Ele colocou o dinheiro, ele colocou também a sua taça no saco de viagem dele. Aí, quando os irmãos já voltando para Canaã, José mandou o seu administrador atrás deles, com a ordem de chegar e perguntar por que retribuíram o bem com o mal e acusar a eles de terem roubado a taça. Mas por que é que vocês acham que José estava fazendo isso? Será que é um ato de vingança? Poderia ser, porque esses irmãos, eles foram muito maus a José. Eles venderam José como escravo ao Egito. E contaram uma história para o pai de José e para Benjamim, que eles tinham José como morto. Veja que maldade. Então, a vingança poderia ser uma das razões. Mas, analisando José desde o princípio e toda a sua transformação, e também o fato de que José estava trabalhando corretamente com Deus, eu chego à conclusão de que o fator é que José estava testando os seus irmãos para saber se houve neles alguma mudança.
Mas aí nós voltamos à questão do princípio. Era José um adivinho? Era por isso que ele estava usando essa taça para obter o resgate de Benjamim, para ter Benjamim ao seu lado? Será que ele era um adivinho? Vamos prestar atenção nessa leitura aí, porque em momento nenhum disse que José estava usando a taça para adivinhar. Em momento nenhum, o próprio José disse que ele usava essa taça para esse fim. Mas quem estava dizendo que José usava a taça para adivinhação era o seu administrador. Vejam que a nossa interpretação sobre algo nem sempre é correta. Por exemplo, a gente olha o exemplo do rico no começo, ele tem mansões, ele tem carros do ano, ele tem dinheiro. Nós já pensamos, ele é rico. Mas ele pode ser uma pessoa muito pobre diante de Deus, pode ser uma pessoa muito endividada, pode ser uma pessoa muito infeliz no casamento, pode ser uma pessoa com um câncer terrível. Pode haver muitas coisas que vai fazer dele uma pessoa não rica. Mas na aparência, a gente pensa que essa pessoa é rica, não é? E o caso da bicicleta, eu tenho a bicicleta, mas posso não saber dar uma pedalada sem cair. E aí vai, gente. Então, nesse caso, alguém pode ter dado a ele essa taça e ele pode ter guardado como algo de valor para ele, alguma pessoa importante. Ou a taça poderia ser um símbolo da sua posição no Egito. Nós não sabemos. Como nós não sabemos se ele usou a taça como um adivinho? Mais provável que não, porque Deus não apoia certas coisas sem que a pessoa seja responsável por ela. Veja que no livre-arbítrio, José poderia usar essa taça sim como um adivinho, mas não está dizendo aí que ele a usou. Veja que José, ele estava sendo ajudado por Deus constantemente, não só uma vez, mas várias vezes, a interpretar os sonhos. Um outro fato na vida de José é que, apesar de estar envolvido em certas circunstâncias terríveis, Deus sempre o levava a uma situação favorável, ao sucesso, e Deus o levou a ser a segunda pessoa no Egito. Ele era o segundo abaixo do faraó. Veja que cargo importante para uma pessoa que estava na cadeia, sendo acusado de traição, sendo acusado de uma pessoa que queria molestar a mulher do seu patrão. Uma acusação falsa, mas ninguém sabia. Essa acusação foi feita por uma pessoa também de muito poder. Apenas com a ajuda de Deus, José poderia ter conseguido chegar a essa posição. Mas quando Deus quer, para ele nada é impossível. A gente não pode nunca esquecer disso. Sobre as adivinhações, vamos falar um pouquinho sobre isso. A adivinhação é algo totalmente contra a palavra de Deus. E não sou eu falando, minha gente, não vão atrás de adivinhações nunca. Se vocês querem estar do lado de Deus, não querem que Deus... Se vocês não querem que Deus se afaste de vocês, se vocês não querem perder as suas bênçãos, fique longe de certas pessoas que praticam certas coisas. E uma delas é a adivinhação. Então, para vocês saberem que não sou eu falando, mas é Deus falando, vou ler para vocês Deuteronômio 18. Vou ler alguns versículos. Está escrito em 18:9. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá,
Tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria. Seguindo aí no versículo 11, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. Para a gente ser inculpável, está claro aí que a gente não deve ir atrás dessas coisas. E não sou eu falando, é a palavra de Deus. Por favor, retire a animosidade contra a pastora, porque é a palavra de Deus falando isso. Que Deus fala sobre certas coisas que no Brasil é algo muito comum a gente ver. A gente vê leituras de mão, leituras de carta, feitiçaria, adivinhos, muitas coisas no Brasil é muito comum. Nós estudamos no vídeo passado sobre a alma e o espírito. Muita coisa é feita a nível de alma e a pessoa jura que está recebendo informações de Deus, mas são informações satânicas que são muito bem disfarçadas como inspirações do Espírito Santo. Isso é algo muito sério que a gente tem que considerar. A gente tem que sempre ir ao Pai de corpo e alma através do Espírito, que é o terceiro componente da nossa existência. Mas como é que a gente vai através do Espírito? Através das boas ações, através da gente não fazer esse tipo de coisa, a gente manter firme no solo de Deus, através da oração e muitas coisas que estão ligadas à santidade e não ao pecado. Por que é que nós procuramos esse tipo de trabalho na nossa vida? É porque a gente, na realidade, não está contente em esperar por Deus. A gente não está ouvindo diretamente de Deus. A gente não está confiando 100% na palavra de Deus, nas suas promessas. E por aí vai. Então a gente se coloca numa situação muito vulnerável e muito difícil de sair. Porque nós temos que entender que Deus apenas revela para nós aquilo que é necessário para a nossa evolução. Deus não vai mandar recadinhos, Deus não vai nos dar uma mensagem que vai nos fazer questionar as outras pessoas, as ações dos outros, questionar nossos inimigos do passado, a gente ficar com a pulga atrás da orelha que alguém fez algo para a gente, que alguém está barrando o nosso progresso, que a nossa vida não vai para frente porque alguém trancou. Mas não é Deus maior do que tudo isso? Deus não é suficiente para nós? Como é que nós podemos achar que Deus não vai proteger os seus filhos? Deus está sempre protegendo, sim, os seus filhos, mas falando português claro, o que acontece é que os seus filhos saem à procura de algo que não é Deus. Os seus filhos caminham por caminhos tortuosos, muitas vezes por escolha, muitas vezes por ignorância, falta de entender 100% a palavra de Deus.
Isso não é culpa de ninguém, mas é a nossa culpa quando nós rejeitamos a palavra de Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma rejeitar a palavra de Deus para aceitar a palavra do homem. Não existe ninguém maior do que Deus. Ele pode sim retirar o assédio maligno de nossas vidas. Ele pode transformar os nossos corações, Ele pode realizar milagre, Ele pode nos fazer prosperar, Ele pode fazer todo o bem que nós precisamos. Mas nós temos que corresponder, viver uma vida obediente, fazer todo o esforço para mudar, sair do pecado, rejeitar essa natureza pecaminosa que nós nascemos com ela e aceitar Jesus. Mas aceitar Jesus não da boca para fora, mas numa vida transformada, numa vida totalmente diferente, obedecendo os seus mandamentos e vivendo como filhos do Pai. Voltando aos irmãos, vamos ver que já houve alguma transformação entre eles. Veja que um deles estava falando com José pelo grupo, mas na fala desse nós podemos observar que ele tinha certeza que nenhum deles tinha roubado a prata ou nada mais. E para ter essa certeza demanda confiança, não é? Porque se eles fossem desunidos, se eles desconfiassem um do outro, eles iriam se questionar, não é? Foi você? Não foi você? Foi aquele? Então viraria aquela confusão. Então, se Deus, através de José, estava testando esses irmãos, a resposta aí estava sendo convincente que os irmãos de José estavam se transformando para o bem. É para a gente chegar na frente de uma pessoa de muita autoridade e dizer que prefere ser escravo e até ser morto pela liberdade do seu irmão, isso mostra algo muito diferente daqueles irmãos que José conheceu no passado, que o queria jogar no poço para matar e que no ato de misericórdia resolveram, ao invés disso, vender José como escravo no Egito. Veja que transformação que Deus opera no coração das pessoas. Então, aí é uma amostra, não só para nós, mas para José, que é possível sim, é possível a pessoa da pior índole possível se transformar. A vida vai mostrando através do sofrimento, através das catástrofes que acontecem, que a gente tem duas opções: ou caminhar para o abismo ou para Deus. Então, os sábios, aqueles que usam a sabedoria de Deus, vai preferir com certeza caminhar para o Pai. Veja uma curiosidade aí, no versículo 12 está dizendo que o administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até o mais novo. Aí, mais uma oportunidade desses irmãos questionarem o administrador. Como é que ele estava fazendo isso? Isso havia acontecido lá na casa de José, na outra viagem que eles fizeram, em que esse administrador fez a mesma coisa. Mas e agora, novamente, do mais velho para o mais novo? Como é que esse administrador sabia disso? Ninguém questionou, eles estavam muito preocupados com o problema. O que acontece com a gente, muitas vezes, quando algo acontece em nossas vidas, ao invés da gente se preocupar em ler a palavra de Deus, energizar, pensar positivo, o que acontece? A gente se mergulha no problema, porque
é o lado do mal nos puxando cada vez mais para o abismo. Veja que é muito difícil a gente tomar uma decisão de estar sempre com Deus, porque nessa decisão a gente recebe também as lutas, as batalhas em que a gente é puxado para o outro lado. Então, a gente tem que exercitar, sempre tirar o nosso pensamento do problema e focar em Deus, focar na sua palavra, manter a paciência, saber que o problema existe, mas que não é o fim. O final de tudo, quem decide é Deus. E os irmãos estavam tão tristes que eles rasgaram suas vestes. Nós já discutimos sobre isso em outros vídeos, que o ato de rasgar as vestes significa extrema tristeza por algo que está acontecendo, por algo que eles estão experienciando. Nós vamos ver que eles estavam perdendo todas as dicas de reconhecer José como irmão. Também já discutimos que eu acho que José queria ser reconhecido. Era a terceira vez que José estava dando essa oportunidade a eles e eles estavam perdendo por estar focado no problema e não na bênção. Então vamos ver que a primeira vez foi quando José exigiu que para fazer negócio com eles, para comprar o trigo, os cereais que era necessário para a sobrevivência deles no Canaã, eles tinham que trazer o irmão Benjamim à sua presença. Mas eles não questionaram o porquê. Eles fizeram isso. A segunda vez foi quando José os convidou para comer na sua casa. Então, quando a comida estava servindo, além de ser servida por ordem de idade, Benjamim recebeu uma porção de comida 5 vezes maior que a porção de seus irmãos. Mas os irmãos estavam tão focados no medo de que era a última refeição, que José os iria matar e tudo mais, que eles perderam a oportunidade de questionar José e o administrador e descobrir quem José era. E esta é a terceira oportunidade que eles têm de questionar o administrador, mas eles, de novo, ali no problema, sem ver aquilo que estava acontecendo à sua volta. Mas o que é mesmo que estava acontecendo à volta deles? O que estava acontecendo é que José estava tramando para o seu único irmão não sair do Egito, ficar ali com ele. E José também poderia estar testando os irmãos para ver se valia a pena dar uma oportunidade maior a eles, se valia a pena viver do lado deles. Porque José estava numa posição de autoridade, de honra, e se ele quisesse, ele poderia ajudar os seus irmãos. Mas como ajudar pessoas tão más, pessoas que, se não tivesse mudado, se eles fossem como no passado, iriam destruir a sua vida por inveja? Isso é algo para a gente pensar, porque se a gente estivesse no lugar de José, a gente teria as mesmas dúvidas. É isso para hoje. Amanhã nós vamos continuar na graça de Deus. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por estar nos prestigiando e muito obrigada por você estar interessado na palavra de Deus. Esse seu interesse na palavra de Deus só pode acrescentar bênçãos da sua vida, só pode te ensinar a viver e a ser feliz, a se livrar das coisas malignas que vêm em sua direção. Só pode te ajudar a mostrar cada vez mais como permanecer no caminho de Jesus Cristo. Muito obrigada, meus irmãos. Que Jesus os abençoe. Bom dia.